Boa noite. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é de grande importância para aquelas pessoas que passam por um processo de divórcio, de separação e acabam tendo que recorrer à justiça para ter acesso aos direitos de alimentos. E aí, o que é o tal do alimento? E para isso eu trouxe a minha convidada hoje, é uma pessoa que eu tive a felicidade da vida me colocar no caminho dela e vice-versa, que é a Marília Zimmermann, é advogada, ela é atuante lá em Jaraguá do Sul, mas para quem sabe da área do direito, a gente pode estar abraçando causas em outros municípios, né, Marília? E seja muito bem-vinda, apesar do tema ser um tema que é complexo por um lado, por outra vertente a gente consegue trazer a realidade de como as pessoas podem estar tendo acesso a esse direito. Boa noite. Boa noite, Thaís. Obrigada pelo convite. Eu fico extremamente grata de poder estar falando sobre um tema dessa complexidade que são os alimentos. Né? Obviamente não teríamos como estender todo o contexto dos alimentos em um só podcast, mas acho que vamos limitar aos principais, né? Ao básico, né? E que são os mais importantes, eu diria, uma opinião pessoal minha. E espero poder contribuir de alguma forma com essa temática. Não, e com certeza vai contribuir, pode ter certeza disso. Até porque todos os nossos bate-papos sempre foram em conexões com casos que você, né, e o teu esposo já participaram, já atuaram, e as pessoas acabam se identificando. Sempre tem alguém que conhece. Se você não passou, você conhece alguém que já passou. E se porventura já chegar a ter o conteúdo antes de passar diretamente por isso, já vai ter informação na mão para poder seguir no caminho certo. E aí vamos pensar assim, vamos voltar um pouquinho, até porque é legal enfatizar o fato de mulheres estarem entrando na área jurídica, mulheres que têm vontade de fazer uma diferença social, mulheres atuantes nos direitos das mulheres e também, né, dos pais que acabam assumindo muitas vezes a dupla função, por assim dizer, né, que daí tem a mãe solo, o pai solo. Mas você, por que você escolheu a advocacia para a tua vida, Marília? Então, a advocacia acho que foi a minha primeira e única opção, assim. Até cogitei engenharia química, por incrível que pareça. Mas, assim, foi mais por influência de amigos, mas não era o que eu realmente queria e, obviamente, não teria nada a ver. E humanas para exatas não ia dar muito certo, né? E a escolha após, né, formada, a escolha da advocacia no direito de família em si, direito das famílias que eu gosto de usar, porque eu acho que contempla, né, todas as formas de família. Isso. Porque antes era, né, estabelecido um padrão social de família, né? Era aquela família que as pessoas olhavam e era a tradicional família, né? Pai, mãe, filhos e se entendia que era isso a partir do momento que eu formava uma família. E hoje a gente percebe que existem diversos tipos de famílias. Inclusive nós descobrimos na nossa jornada um amigo em comum e foi esse amigo sem saber que uniu nós duas, né? Uniu essa amizade que tem crescido e que faz com que cada dia mais eu tenha um carinho especial tanto por você quanto pelo teu esposo. E aí, eu acabei te cortando na questão dos diversos tipos de famílias, né? Não, e até foi bom você lembrar que o Dr. André, que é o defensor público que nos uniu, ele é maravilhoso, a gente brinca com ele que ele é o nosso mentor, nosso guia, porque ele tem muito conhecimento nessa área, ele atua também na área de família e é alguém que a gente tem um imenso carinho e respeito na área. E ele veio falar justamente sobre isso, sobre os diversos tipos de família que constituem a nossa sociedade hoje, né? Isso. E a pauta do direito. Aí até a gente acaba sempre voltando para essa esfera, porque as minhas conexões mais próximas atuantes são da área jurídica no momento. Então, sempre vem um pouquinho, acaba puxando, porque o interesse é contínuo. Essa é uma das áreas que eu mais gosto, direito de famílias. Vamos usar esse termo a partir de agora, até porque o tradicional a gente fica lá sempre no direito de família. Mas como são várias, né, vamos começar a ampliar esse quadro. E aí você decidiu entrar nessa área
Por quê? Porque você viveu uma experiência pessoal ou você percebeu durante a graduação que era isso que tinha um maior interesse? Por que família? Até bem engraçada essa história, porque eu estagiei na Justiça do Trabalho, tenho um imenso carinho, assim, foi um estágio maravilhoso, as pessoas foram maravilhosas comigo, mas aí eu pensei, bom, vou tentar um pouco ali no direito do trabalho. Mas não chamou, não era vocação. E eu costumo lembrar de um professor que nos falava, no início da advocacia, pegue em todos os casos que você automaticamente vai descobrir a tua vocação, a tua afinidade. E foi o que a gente fez e não adiantou. O que brilhava o olho, que a gente se sentia um pouco mais úteis, né, no dia a dia, foi especificamente o direito das famílias, né? Por mais que a gente acabe pegando algumas outras matérias dentro da área civil, que é conexa, esse é o nosso maior campo de trabalho. E acredito que a gente fez mais diferença na vida das pessoas dentro daquilo que veio, né, para nós. Né? Casos que vieram para nós que a gente conseguiu, de alguma forma, auxiliar, dar uma orientação que foi efetiva, né? E acho que isso acaba nos encantando. É interessante pensar porque, assim, né? No nosso cotidiano, a família tá ali, né? E várias são as situações em que se deparam com uma dificuldade que eu preciso recorrer à justiça para fazer valer o meu direito. Vamos pensar agora praticamente num relacionamento homem e mulher, acabaram tendo filhos, vamos pensar em filhos primeiro, para depois a gente ir caminhando para outras esferas, porque não é só no sentido que se fala em direito de alimentos, né, aos alimentos. O casal decidiu romper o relacionamento, não deu mais certo, e a criança? A criança acaba ficando sobre a tutela da mãe, sobre o cuidado da mãe, a guarda da mãe. E aí vem a pauta, a maior dificuldade, né? Resolver isso de forma jurídica para que as pessoas, e principalmente a criança ou menor, tenham o seu direito preservado. E aí vem o papel do advogado em resolver essa problemática. E quando a gente fala de família, é importante sempre trazer que envolve-se muito sentimento ali dentro, né? Geralmente existe uma mágoa, geralmente existe uma dor. É difícil ter uma separação, um rompimento de forma amigável. E aí, juridicamente, a gente acaba falando no processo litigioso, né? Litigioso nada mais é do que quando ambas as partes não conseguem chegar num acordo, que é a melhor forma de resolver, até por tempo de agilidade no processo, né? Resolver o processo de forma mais rápida. Vai para o litígio. E aí vem etapas de sofrimento, de desgaste, dores que estavam lá já adormecidas, que acabam sendo trazidas de volta para a vida. E isso... me afoguei. Isso é engraçado até pensar assim, engraçado não, chama atenção, não sei se você chegou a conhecer o Dr. Maurício Povas, ele foi durante muito tempo, ele foi meu professor, ele foi durante muito tempo juiz da vara da família. E ele acabou se afastando há pouco tempo e disse que o desgaste emocional é muito grande, porque é difícil não se envolver com a situação do outro, ainda mais quando se envolve menores na relação, né? E aí, assim, para a gente ir desenvolvendo isso, tu lembra de algum caso particular que te marcou imensamente em que envolvia menores? Olha, dentro da temática de família, existem muitos casos que me marcaram, tanto as questões de alienação, seja do pai ou a mãe, né, alienando a criança, chegar ao ponto de não conseguir reverter a situação e a criança, né, se automutilar, tentar suicídio, por conta desse limbo de brigas, né, e litígios. Muitos casos já atuamos nesse sentido. E dentro da temática dos alimentos, o que me marca mais, e eu acho que é o que fica muito claro que me entristece, ou não diria que me enfurece, mas eu fico sem conseguir entender, é a questão do não pagamento dos alimentos. Isso, para mim, é algo que eu não consigo. Eu tinha uma professora
Ivone Lixa, inclusive, o nome dela. E ela falava que ela não atuava em casos de cobrança de alimentos e tudo mais. E eu não entendia quando ela falava isso. Agora eu entendo. Ela falava que era uma obrigação moral. E agora eu entendo por que ela fala isso. Porque realmente é desgastante e é frustrante. Porque a pessoa teve a responsabilidade de ter um filho, colocar essa criança no mundo, sem essa criança pedir para ser colocada no mundo, ser fixado um valor de alimentos e muitas vezes até por acordo as duas partes, não, esse valor eu vou conseguir pagar e tudo mais, e não efetuar nenhum pagamento. Aí eu vou te dizer uma situação assim, conversando com uma pessoa, na época ela estava vendendo um comércio dela. E aí eu perguntei, mas tem funcionários? Ela disse, não, tem só um homem que trabalha no local e ele não é registrado. Ele pediu para não ser registrado porque ele tem 2 filhas e ele não queria que fosse descontado da folha dele o valor dos alimentos. Então, enquanto ele estava como autônomo, ele estaria pagando um valor muito inferior ao que deveria ser pago partindo do pressuposto da renda dele, né? Uhum. Então a gente vê que existe essa malícia e muitas vezes não é nem para diretamente a intenção é atingir a criança, é atingir a mãe da criança, ou o inverso. Porque você deve ter se deparado em algum momento com uma situação em que é o pai que está pedindo alimentos. Uhum. Eu conheci durante a prática jurídica e esse é uma pessoa que me marcou muito. E ele lutava para ter acesso ao direito do filho de alimentos e de visitas naquele caso, porque a criança queria ter o acesso de visita à mãe. E, no entanto, a mãe já tinha constituído uma nova família em outro município, em outra cidade, e não queria saber do filho. E depois ele entendeu que seria pelo menos interessante, ou direito do menor, ter acesso aos alimentos, o valor para a subsistência dele. Como ele disse, é o direito dele. E eu compreendo, e essa indignação eu acho que é coletiva de todas as pessoas que acabam atuando na área de direito de família, e aquelas que dizem, não, eu não vou fazer disso uma profissão ou uma carreira, não vou me dedicar a essa esfera por conta das frustrações, né? Deveria ser algo natural. Você bem falou, ambas as partes colocaram no mundo. A criança não pediu para estar ali. E aí, de quem compete, quem não compete, e aí, estatisticamente, a gente percebe que a mulher tem uma carga muito maior de responsabilidade no sentido de dar conta do filho, né, do lar, porque a maioria são homens que acabam saindo do relacionamento sem olhar para trás. E aí essas mulheres se deparam com, às vezes, um valor tão pequeno de alimentos, né? E ainda escutam, ainda escutam dizendo que elas usam esse dinheiro para si própria, para fazer viagens. Ou com outro companheiro, os R$200, né? Isso, os R$200 paga toda a subsistência de todo mundo ali, menos da criança. É o suficiente, é mais do que o suficiente. Então, é triste mesmo, é triste e é uma realidade que afeta muitas mulheres na nossa atualidade, ainda que deveria não ser assim, né? Exatamente. E até essa questão, tu bem pontuou, querendo ou não, isso não é uma questão de puxar, porque nós somos mulheres e estamos falando isso é estatístico. É muito difícil a gente pegar no escritório um pai que está com a guarda ou que deseja a guarda e realmente tem a efetiva responsabilidade, porque há aqueles que só querem para não fazer o pagamento dos alimentos. O que eu acho uma coisa assim absurda, porque o cuidado, a responsabilidade, todo o dia a dia é muito mais gasto do que efetivamente se paga. O valor monetário, né? A questão, justamente isso. A criança ficou doente, é uma doação, né, da pessoa que está sobre o cuidado daquela criança. De às vezes correr para um hospital, voltar para casa, não dormir, deixar o seu trabalho. E aí perder o emprego muitas vezes. Né? Aí é difícil porque parece até assim, não, porque a mulher levanta essa bandeira e vai num sentido de querer mostrar. Não, é fato. É fato. A estatística comprova isso e basta fazer uma pesquisa ali no celular, no computador, que você vai ter acesso justamente
exatamente essas informações. E é a triste realidade brasileira. É a triste realidade brasileira. Ainda são as mulheres, a maioria daquelas que precisam dar um jeito de se reestruturar dentro do ambiente familiar. E aí uma das coisas que a gente tem, inclusive, lutado muito, debatido muito, discutido muito em grupos, né, do qual eu estou inserida, é dar condições para as mulheres que passam por situações como essa, inclusive mulheres que dentro desse contexto acabam sendo vítimas de violência, para que elas tenham minimamente uma rede de apoio, quando não é familiar, que o Estado possa ser um provedor mínimo, para que ela tenha um ambiente para ela sair de casa, recomeçar a sua vida, cursar um curso profissionalizante, ou porque elas acabam muitas vezes perdendo o emprego, ou se dedicando aos filhos, enquanto a carreira do homem segue. E na hora que ele vai embora, ele ainda não quer ajudar com recursos financeiros para que a criança e até mesmo a mãe, dependendo da idade, do relacionamento, ela também tem direito por um tempo de acesso a um valor monetário para ela poder se restabelecer no mercado de trabalho. E isso é uma necessidade do Estado proporcionar, até porque você não vai estar ajudando uma pessoa só, né? Você vai estar ajudando uma família, que é, né, nesse caso, a mãe solo, né? E até é um ponto que, até mesmo dentro de um casamento, por exemplo, a gente vê que a questão, voltando aqui à questão do gênero, mas a mulher acaba abrindo mão muitas vezes, e isso é um debate, porque o meu sócio, além de sócio, é noivo. Você já estava chamando de marido, ó, vai ter que casar agora, não tem jeito. Né? Em algum momento ele vai falar de união estável, então a gente já, né, já vai chegar praticamente marido e mulher. É o companheiro, mas não dá pra eu dizer companheiro, porque tem gente que fala assim, companheiro parece coisa de partido político. Não é. Não, é companheiro de vida, mas tá ali do lado, juntou as escovinhas, tá valendo. Sim, já há muitos anos, né? E a gente conversou e chegou à conclusão de não ter filhos justamente porque nenhum nem outro conseguiria conciliar o seu tempo e seus objetivos profissionais e pessoais no momento. E não sei, né? É uma opção nossa que a gente teve de não ter filhos. E a gente conversa muito no sentido, e se a gente tivesse filhos, como que seria? Então, a gente dividiria os dias que cada um iria ir para o escritório, mas essa é uma conversa que tu não vê em outros casais. Você vê o quê? Principalmente na advocacia. Eu tenho, assim, muitos conhecidos que a mulher simplesmente parou de atuar na advocacia, porque querendo ou não, algo mais simples, né, de você dar uma pausa, mas acaba às vezes não voltando, porque é difícil você ficar um tempo fora do mercado de trabalho e retornar. Isso é muito delicado também. E eu não conheço nenhum caso de um homem que fez isso. E aí tem outra questão, Marília, que eu tenho que chamar assim, até porque como eu tenho 3 filhos e eu passei 10 anos da minha vida dedicando exclusivamente à família, a eles, nunca se sabe o tempo certo em que seria o melhor momento para voltar ao mercado de trabalho, porque daí aquela coisa, quando é pequeno, porque é pequeno. Aí quando tá na pré-infância é porque precisa, porque cai, porque isso, porque aquilo. E daí vai pra escolinha ou vai pra creche e fica muito doente. Aí quando fica muito doente, a mãe tem que estar se dedicando porque tem que sair do trabalho para estar com a criança. Se ela tem um horário para ser cumprido, ela acaba perdendo o seu trabalho, porque é uma hora, sai atestado, em algum momento vai ter uma ruptura ali. Aí quando é adolescente, porque é adolescente. Então assim, não existe... E na prática, o discurso, por mais tranquilo que seja, né, assim, na prática não, na teoria, vamos corrigir, na teoria, na prática, a dependência da criança em relação à figura materna acaba sendo maior. E aí, abrir mão da carreira profissional, ficar esses 10 anos fora do mercado de trabalho, e quando eu parei disse, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E que direção eu vou? E aí foi quando eu fui cursar Direito, mas eu tinha uma rede de apoio que me proporcionou estar fazendo uma segunda graduação. E aquelas mulheres que nunca tiveram a oportunidade de fazer uma graduação ou fazer um curso profissionalizante,
Porque historicamente, e aí também é aquilo que está escrito, não é? Ninguém está inventando a roda. Historicamente, as mulheres durante muito tempo não tinham direitos. Eu tive a oportunidade de fazer uma conversa com a minha mãe aqui no podcast, e aí eu falei com ela: mãe, nós vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro do papel da mulher na política. Porque quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando de política pública que atende o gênero feminino. Exatamente. E aí ela disse assim: meu Deus, Thaís, eu não sabia que até pouco tempo atrás as mulheres precisavam ter autorização do marido para trabalhar fora. Automaticamente as mulheres eram organizadas dentro da família, em que o homem, né, o filho, né, do sexo masculino, acabava indo estudar, trabalhar, porque ele ia ser o provedor do lar, e a mulher já automaticamente ia casar, ter filhos e ficar em casa cuidando da família. Então, tá ali na nossa sociedade, tá inserido, é uma desconstrução de tudo aquilo que a gente está lutando hoje. Então as pessoas imaginam, é a mãe que vai ficar, é a mulher que tem que cuidar, e o instinto maternal nos leva a isso, automaticamente. Mas não precisa ser assim. E aí vem outras coisas que a gente vai trazendo, mas daí a gente vai ir para um viés muito mais sentimental, mais maternal, e não vai falar efetivamente da prática do sustento da criança. Né? Aí você pensa, o casal acaba se separando, tem um filho, vai entrar num processo litigioso para estabelecer aquilo que seria os alimentos que a gente fala, porque daí alimentos não é só necessariamente o que a criança vai comer. Isso, exatamente. Isso é importante dizer também, né? Porque quando fala alimentos, a gente remete à comida, né? A se alimentar. O professor Rodrigo da Cunha, ele costuma falar do significante das palavras, ele até tem um dicionário que ele comenta. E alimentos, né? Até isso é um conceito dele, que ele trouxe nesse dicionário, seria uma expressão técnico-jurídica, né? De uma pessoa que está necessitando de uma subsistência material, que seria, né, financeira ou, né, em alguma outra forma, para, né, a sobrevivência digna. Então, isso não é muito mais amplo do que a comida em si. E isso é muito importante porque as pessoas, às vezes, principalmente o pessoal que nos procura no escritório, eu costumo lançar algumas perguntas para que a pessoa possa refletir, que não é somente a despesa ali do que gasta no mercado, né? Desde a internet, a coparticipação dessa criança em energia elétrica, em manutenção da casa em si, água, luz, enfim, lazer, outras coisas que englobam os alimentos. Então, tudo isso tem que fazer parte do cálculo. E isso tem que começar, as mulheres, né, e os homens, né, que são guardiões, eles têm que começar a pensar nisso, porque depois, com tudo aumentando, vai virando uma bola de neve que fica insustentável. E rever isso posteriormente é muito mais difícil. Então, eu sempre costumo já expor para a pessoa: olha, pensa bem, tem certeza que esse valor é suficiente. E costumo pôr um pouco para mais, porque querendo ou não, vai ter choro, vai ter um momento em que um vai chorar, vai ter uma negociação até para chegar, ou senão o juiz vai determinar e aí não tem choro, não tem nada assim que... E aí entra outro ponto, que a gente tem magistrados que entendem muito bem esse lado e fixam desde um alimento provisório, que seria, para explicar um pouco a técnica, porque, né? Vamos lá, primeiro, né? Alimento provisório. O que é o tal do alimento provisório? Exatamente. Quando entra com um processo judicial, você tem uma decisão urgente, sem ouvir a outra parte daquilo que você necessita de alimentos, né? E aí o juiz ou a juíza, né, vai fixar um valor que estima. Porque automaticamente isso ocorre? Porque a criança, ela tem a presunção de ter necessidade de receber alimentos. E isso decorre do poder familiar, né? Pai e mãe são responsáveis ali, né? Pai, mãe, são responsáveis pelo sustento dos filhos. Então, isso não precisa nem ser discutido dentro do judiciário para ter um valor fixado, né? Inicialmente, obviamente.
Então, nesse momento que eu sempre digo, pensa bem tudo que pode ser colocado para que nos alimentos provisórios a gente tenha um valor... Um mínimo de condições para dignas de sobrevivência. Para permanecer durante a etapa do processo. Até acontecer a audiência, até sair a sentença, até estabelecer os alimentos definitivos. Que pode durar ali uma média de 2 anos, vamos dizer assim. E, claro, né, após a defesa, você tem outras discussões que podem reduzir, aumentar, enfim... Mas aí entra também a questão dos magistrados em terem essa consciência de que R$200 não paga mais nada. Não tem condições, né? Então, por incrível que pareça, ainda existe isso, né? E a gente briga muito para que isso mude e que mude já do próprio judiciário essa questão, né? É complicado, né? Porque vamos pensar assim, uma pessoa autônoma que não tem registro, ele vai trabalhar de bico, como eles falam muito, né? Vão trabalhar fazendo bico aqui, bico ali. Como estabelecer essa porcentagem em cima do rendimento dele, ou baseado no salário mínimo? E aí, pensando na realidade brasileira, né? Grande parte hoje da população está passando por dificuldade econômica. E aí, vamos pensar assim, no global primeiro. Uma família que está estruturada, pai, mãe, filho, que estão ali se mantendo com muita dificuldade para poder subviver, né? Sobreviver. Agora, acabam tendo um distanciamento, uma ruptura. Aí vem a divisão, e tudo que a gente divide é uma perda, né? Você está perdendo de um lado, está perdendo do outro. E aí aquele ser que não deveria perder nada acaba sendo extremamente atingido pelo processo. Agora, como criar aquilo que seria o padrão ideal de cuidado para aquele menor, se até os pais já estão tendo dificuldade para conseguir uma subsistência mínima? É difícil, né? É difícil. São questões, claro, o direito ele tem a resposta padrão e técnica, né? Que vai observar, alguns tratam como binômio, eu gosto de tratar como um trinômio, que seria a possibilidade de quem paga os alimentos, né? A necessidade de quem recebe os alimentos, então por isso a relação de gastos, que é importante, e a proporcionalidade entre cada salário, porque os dois contribuem, os dois são pais. Então, cada um vai contribuir com aquilo de acordo e proporcionalmente aos seus rendimentos, né? Tecnicamente é tranquilo resolver, eu ia falar, né? porque isso é interessante, assim, colocar, pontuar, porque às vezes as pessoas entendem que a responsabilidade é só do outro, né? Vamos pensar na prática, como a criança tem uma tendência a ficar com a mãe, saiu do casamento, tem um divórcio, não, ela acha que quem tem que manter exclusivamente a criança é o pai, e não é bem assim, são ambas as partes. Assim. São ambas as partes. E entra, claro, tem casos que acontece, por exemplo, de uma diferença salarial muito grande, né? Por exemplo, vamos pegar ali um jogador de futebol, né, famoso, que ganha muito bem, e uma mãe que não trabalha e teve um filho. Evidentemente que a criança, ela também tem direito a viver no mesmo padrão financeiro daquele pai. Porque não é porque o pai e a mãe se separaram que ele não vai poder usufruir de tudo isso. Que não vai ter esse benefício, digamos Exato. assim. Automaticamente é evidente que a mãe vai usufruir junto com a criança, mas isso é focado para a criança, não, né? É uma consequência, digamos assim, não é o que define o valor. E são realidades muito peculiares, não é assim na grande maioria, né, gente? Até por conta das pessoas que têm grandes riquezas, são muito menores do que as pessoas de uma renda normal, do dia a dia. Hoje né, até mesmo baixa, né? Exato. E mesmo assim a gente acaba percebendo pessoas com muito dinheiro que acabam não pagando os alimentos, né? Aquilo que é da criança por direito. Exato. E aí vem justamente aquilo que a tua professora fala, é uma questão de moral. Daí é uma questão de olhar e dizer, independente daquilo que eu penso ou deixo de pensar, aquele ser não tem culpa, né? Exatamente, eu sou responsável por ele, né? E aí entra também outra questão que eu acho interessante, que a obrigação alimentar às vezes é confundida com o dever
de alimentos, o dever material, né? Mas são coisas distintas, elas coexistem entre si. Se comunicam, né? Exato. Mas o dever de prestar alimentos, ele é uma questão de obrigação material, está disposto tanto no Código Civil quanto no Estatuto da Criança e Adolescente, e o não pagamento gera um abandono material. Deveria ser mais enfatizado isso, porque isso pode gerar, inclusive, a perda do poder familiar, ou seja, você deixar de ser pai ou mãe pelo não pagamento dos alimentos, né? E eu sou muito clara. A minha opinião particular é que o Ministério Público devia investir muito nisso, porque acontece muito de realmente não pagarem nada e terem condições de pagar, não pagar nada, sumir, não ser citado, daí não tem nunca nenhum endereço fixo, a gente não acha a pessoa e o processo fica lá anos e anos e anos. A criança, já vira um adolescente, completa a maioridade, não consegue nem entrar num curso superior porque não tem condições, já tem que ir para o mercado de trabalho, e o pai simplesmente sai isento de toda essa... Ou a mãe, né? Sim. Sai isento de toda essa obrigação, esse dever que seria... Esse caso em particular ali, que foi o único caso que eu vi, é bem isso que tu fala, a grande maioria são as mulheres que procuram o direito da criança, porque são elas que ficam com essa guarda, com esse poder, com o trabalho de proporcionar tudo para ele. Esse senhor tinha essa dificuldade. Ele, durante muito tempo, não conseguia localizar o endereço da pessoa, porque já tinha mudado de lugar, e quando achava que estava chegando perto, a pessoa mudava de novo. E demorou, não sei, coisa de 2 anos e meio, 3 anos, só para conseguir chegar até o possível endereço. E ainda tem isso, né? Então, são todas as barreiras que a própria pessoa vai criando para que em nenhum momento tenha acesso. Agora você fala ali, né, da perda do poder familiar. A perda do poder familiar não quer dizer que ele vá ser isento de pagar alimentos. Não, continua tendo a obrigação de pagar alimentos. Isso é bom falar, porque desse, então eu vou deixar de pagar alimentos porque daí eu deixo de ter obrigação. Que a obrigação é diferente do dever, né? Mas é que como parece algo, né? Opa, dá aquele... Vou por esse caminho porque daqui a pouco eu não vou ter mais obrigação nenhuma. E é uma penalidade, né? Uma penalidade prevista, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um processo que o objetivo é penalizar aquela pessoa que não foi responsável com seu filho, né? Com a prole. Então não vai ter um benefício por isso. Não, eu deixo e vou esperar até o momento que eles vão me punir, daqui a pouco tá tudo bem, e aí pelo menos... já me livrei da cobrança. Não, a responsabilidade continua. O que você perde é o acesso direto. Exatamente, o acesso total à convivência, a poder estar fazendo parte da vida, das escolhas, da questão de futuro. E é triste isso, né? É triste porque quem paga essa conta... no final é a criança. Falar sobre esse tema que você trouxe ali, né, a questão da alienação parental, é extremamente delicado, justamente porque as crianças acabam virando uma manobra, um objeto de disputa, mas não uma disputa saudável, pensando em como nós vamos criar estratégias para atender aquela criança. É como eu vou usar essa criança para atingir o outro, para machucar o outro, e ela que paga a E muitas vezes final, a criança ela vai replicar esse comportamento porque ela já entendeu que entre os pais há um litígio, então para ela, pediu pra mãe um celular, a mãe não quis dar, vai lá e fala pro pai algo da mãe pro pai dar o celular, e vice-versa. Sim, então isso já aconteceu, olha, em muitos casos, e até engraçado, assim, teve um caso que inclusive o promotor olhou pros dois: vocês não perceberam ainda que vocês estão sendo alienados? Quem tá aproveitando da situação é a criança ou o adolescente? Eu imagino que deva ter sido um adolescente nesse caso. Não, era criança, 9 anos ainda tinha. Sério? Nossa. Pra você ver. E é comum, assim, coisinhas pequenas às vezes. Até um sorvete levar pro passeio, alguma coisa assim. Mas... criar um sistema de manipulação para poder ganhar aquilo que eu desejo,
que é natural do ser humano, Exato. entre aspas, né? Buscar, se não deu por um caminho, eu tento por outro. E aí ela acaba percebendo que, E cresce muitas vezes com isso, né? O dia a dia disso acaba sendo algo que não adianta, vai aprender a fazer isso. Sim, né? vai ver que, tentei aqui, não deu certo, tento lá, deu certo, daqui a pouco eu tô levando daqui, levo dali, em algum momento eu vou sair beneficiado com isso. Exato. E a partir do momento que basta uma vez, para depois fazer mais vezes ainda. Exatamente, e daí entre os pais não há comunicação para perguntar, olha, aconteceu isso, que né, a criança me comunicou exatamente ou não, né? Não tem a comunicação, tem estão bloqueados, diálogo. estão, né, totalmente incomunicáveis, né? Eu não digo que, eu sei que é complicado em alguns relacionamentos manter o contato pelo WhatsApp, eu sei como é. Em alguns casos eu entendo os clientes, você acaba né? vendo Mas existe ainda a ligação, né? Que pode, né? Mas é complicado, é bem complicado. É bem complicado. Bem complicado, porque você tenta, muitas vezes, para dar certo não basta um querer, né? Tem dois. Então, se um não ajuda, o outro também acaba sendo prejudicado e quando vê, acaba cortando totalmente a ligação e, novamente, quem vai sair prejudicado é a criança. Aí agora pensar assim, num relacionamento que nem chegou a ir adiante, o casal tá num namoro, tá vivendo junto, a moça engravida, a mulher engravida, e antes de inclusive da criança nascer, eles acabam rompendo esse relacionamento. Até que ponto essa criança também ela tem o direito de ter os alimentos? Ou por quê? Porque vamos pensar, efetivamente a criança não está no mundo. Ela tá no mundo, mas está dentro de um mundinho ainda que está dentro da mãe. Ou seja, a outra parte vai olhar e não vai enxergar a criança, ela vai olhar e vai enxergar a mãe. Mas mesmo assim, ela tem direito. Tem. São os alimentos gravídicos que nós costumamos falar, né? Normalmente é feita uma prévia inicial de uma comprovação do namoro, do relacionamento, algo que tenha uma plausibilidade de que aquela pessoa é realmente o suposto pai. Que normalmente nesses casos eles sempre pedem o DNA para ter certeza. Mesmo a criança nascendo a cópia exata e fiel, até né? com a pinta que tem no rosto. Exatamente. Mas enfim, é um direito da pessoa e se for para não causar problemas futuros, é melhor já fazer, né, inicialmente. Mas os alimentos gravídicos, eles visam a proteção do nascituro. O que é a proteção do nascituro? É uma gravidez saudável, então é evidentemente que vai ser para a figura materna, até porque, e aí entra a questão, né, do próprio olhar da gente. Nós conseguimos perceber que a mulher, ela está cedendo o corpo, o desgaste, toda a complexidade de hormônios. Eu não sou mãe, nunca fui mãe, mas né, eu escuto muito, né? É uma mudança comportamental muito difícil. Completa. Né? E muitas vezes até uma gravidez de risco, nem todas são tranquilas, né? Não, e fora, né, toda a parte de que a gente volta a retornar, né? Mercado de trabalho, trabalhar com aquilo. Então, assim, se coloca um pouco no lugar do outro, né? Porque... Esse exercício de se colocar no lugar do outro é uma grande dificuldade do ser humano, né? Quando ela não tem interesse em pensar no outro, eu não vou nem fazer essa dinâmica, porque não me afeta diretamente, por que eu vou me preocupar com ele? E aí, né, vem as dificuldades, mas você fala exatamente o que acontece na prática. Uma mudança completa na vida da mulher, muitas vezes ela precisa estar durante um período de tempo em cuidado restrito, porque é uma gravidez de alto risco, e como ela vai estar em repouso por 30, 40 dias, se ela não tem condições financeiras nem de estar trabalhando, e aí? Aí vem o papel daquele que gerou essa vida, que está gerando essa vida, mesmo que não internamente, mas diretamente com a outra parte, né? E aí vem os cuidados, os gastos que envolvem essa gestação. A partir do momento que a criança nasce, daí ela tem o acesso
né, imediato, né, se for o caso, fazer o teste de DNA para ter certeza absoluta. E os alimentos, eles acabam se convertendo, né, de gravídicos, né, para a criança, automaticamente vai para a criança, né, isso numa sentença pós-nascimento. É muito, assim, os casos que eu trabalhei até foram muito tranquilos nesse sentido. De alimentos gravídicos? De alimentos gravídicos. Teve mais discussão em relação ao valor em si, mas a gente conseguiu pelo menos uma boa liminar, né? E daí entra a questão das provas, né? Que processo a prova, né? E no final até muitos mesmo fazem o DNA, né, para ter certeza, mas assim, não. Às vezes é até uma cobrança da própria família, porque isso acontece muito. Porque não, né, ai, que certeza que tu tem que o filho é teu, né? E aí já começa aquela principalmente quando do lado do outro e principalmente das mães do pai da criança, né? A avó. A avó paterna, no caso. A suposta avó, né? E daí fica pressionando, não, mas tu não acredito que você, né, que você é o pai, porque ela saía com outro, eu via sair com outro e tudo mais. E aí vai disseminando uma problemática que vai aumentando ainda. A dificuldade que já era grande vai ficando ainda maior, né? Difícil também quando são casos extraconjugais, a gente já teve situação assim e a criança era realmente exatamente igual ao pai, e foi uma discussão sem fim, porque a companheira, né, dele não aceitava, né? Claro, teve ali uma mágoa muito forte da questão da traição em si, mas a criança não tem culpa disso, né? Então, isso acontece bastante também. É difícil. Por isso que a gente vai vendo que situações que envolvem família, que envolvem sentimentos, porque não é só o valor monetário que está ali em prática. Dá para contar, eu acho que numa mão, quantos casos se resolvem de forma super tranquila, em que agrada todas as partes e que depois ainda os dois acabam exercendo o papel deles, de pai, de mãe, né? Cada um contribuindo e tudo flui de uma forma natural, bonita, legal. Acho que é por isso que existe esse desgaste. Mas quando você para pensar que está ajudando uma criança que não tem culpa, você está defendendo ela antes, né, da mãe, é ela. Claro, a mãe é a parte que vai estar lutando, que vai estar buscando, mas é aquele ser indefeso que você, né, como advogada, vai estar defendendo. E são casos assim que aí entra a questão de não ter preço o nosso trabalho nesse momento, porque eu já tive um caso que me marcou muito, porque era uma questão que eu entrei como advogada dativa, que seria nomeada pelo juiz para atuar e receber pelo Estado, ou seja, a pessoa que não tem condições financeiras para estar pagando um advogado, né? Normalmente comarcas que não têm defensoria pública que atende. E aí, liminarmente, foi um valor muito baixo que foi fixado. E eu comentei, mas para ela já era muito bom. E eu comentei com ela, olha, eu acho que vale a pena estar recorrendo e tudo mais. E eu sei que muitos profissionais não fariam isso. Não acho certo, porque eu acho que se você faz um trabalho independentemente da forma de pagamento desse trabalho, você se compromete com aquilo e com o cliente. Então, você tem que atender da igual forma, né? E igual, não é porque não, eu ganhei um pouquinho aqui, então eu vou dar menos atenção. Exatamente. Fiz o recurso e conseguimos aumentar bem significativamente para o que eu achava que era coerente. E ela me agradeceu um monte, falou que queria me dar um presente, mas eu não posso aceitar presente porque eu sou paga pelo Estado. E foi difícil até de explicar isso pra ela, porque tadinha, né? Eu quebrei um pouco a expectativa dela querer me presentear, mas acabou entendendo. Mas o fato dela agradecer, esse agradecimento que ela fez por algo que pra mim é relativamente simples, foi um recurso, né? É algo que a gente faz diariamente. Sim, pra você vai lá e resolve, mas exato. O resultado disso afetou muito na vida dela, na vida da criança, daqueles que estavam sendo envolvidos ali no processo. Aí é interessante. Não tem preço. Não tem preço, mas não são todos que pensam dessa forma, né?
E assim, pensando de forma, né, os profissionais da advocacia, né, buscam às vezes ir num sentido em que o lucro venha antes do resultado, daquilo que efetivamente vai ser a justiça, por assim dizer. E não tem como, realmente, assim, até quando vem alguém para ofertar alimentos, você já tem que ser coerente no sentido de expor, né? Olha, isso aqui é coerente em você estar pagando e tudo, porque não tem como a gente dizer, porque a pessoa tá me pagando e quer pagar um valor absurdamente mínimo do que ele realmente ou ela, né, consegue pagar, e eu sei disso e não falar nada sobre isso só porque a pessoa está me pagando. Não é certo, né? Então, acho que tem que ter esse... Tudo bem, se a pessoa insistir, ok, eu vou fazer o trabalho, né? Mas eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar expor para a pessoa que aquilo não é o correto a se fazer. Não é o certo, não é o justo, né? Exatamente, que pode levar a algo pior no judiciário, né? Uma sentença pior. Então, é muito mais fácil você lidar com aquilo que tem uma plausibilidade jurídica, que está dentro do parâmetro, do que algo que não faz nem sentido, né? Aí agora, assim, pensando de forma prática, né, de processo, quando envolve menor. A gente estamos falando especificamente agora da questão de alimentos, mas quando você entra com um processo para resolver a situação daquela criança, que houve uma separação, você pode acabar tratando de outras questões no mesmo processo já para acelerar tudo isso, resolver, estabelecer as regras para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Aí entra a questão de qual é a guarda, quem vai ficar com a guarda, quem vai ter o poder, né, de estar ali. Aí tem vários tipos de guarda. Aí você tem questão de visitas, horários, aí vem as férias, como estabelecer tudo isso da melhor forma. Na tua opinião, assim, o que você tem percebido hoje em relação às guardas, aí quando você entra na problemática, porque se você vai acionar o judiciário para um litígio é porque tem um problema, porque senão você resolvia num acordo, e mesmo num acordo às vezes não vai chegar no resultado que você gostaria. Exato. E aí como estabelecer aquilo que seria o bom para o pai, para a mãe e para a criança principalmente? Isso é algo que eu digo que não tem uma resposta exata, porque cada caso vai ser um caso. Aí tu deve ter ouvido o que eu muito ouvi, assim, no direito tudo depende. Era o que mais eu depende. Mais ou menos isso. Se você perguntar, depende do quê? Depende da situação. Depende da situação. Eu já tive casos em que, mesmo com os pais residindo em estados diferentes e longe, conseguiram tranquilamente estabelecer uma guarda compartilhada, né? Que havia uma boa comunicação. Então, pois a base é a comunicação. E o exercício, exato, e exercício efetivo de uma guarda, porque as pessoas acabam, a regra é a guarda compartilhada, e eu não tiro a razão da lei nesse sentido de ser a regra, porque eu também entendo que os dois têm que ser responsáveis. Porque a partir do momento que tu traz o outro para a vida efetiva da criança, ele vai, ou ela vai passar a fazer compras junto, a levar para o médico, a ter outras responsabilidades. Esse envolvimento é coletivo, não é individual. E muitas vezes no casamento ou na união estável não tinham. Então, a partir desse momento, quem sabe consegue visualizar melhor as necessidades daquele que tem um lar de referência, suponhamos, né, no caso da guarda compartilhada, e até fazer um pagamento um pouco maior ou até suprir uma necessidade. Porque muitas vezes acontece de uma pessoa ter que trabalhar naquele dia, não ter com quem deixar, e a outra pessoa ter a disponibilidade de ficar, mas porque não é o dia da visita. Eu chamo de convivência, eu acho mais significante suave, essa palavra, né? E... porque não é só visitar, né? Não é um objeto, não é só né? Pega, fica aqui, exato, vai embora. Conviver efetivamente com os filhos, né?
e não é o meu período, então você se vire. E aí a pessoa tem que contratar uma babá, ou enfim, acionar outra pessoa mas também não quer ajudar nem financeiramente. Então, essa questão é bem delicada e acontece com muita frequência. Pois é, daí a gente entra de novo naquela questão da punição, de uma alienação, né? Se às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta, é sutil, e aí identificar até que ponto aquilo realmente é proposital, até que ponto é pensado para machucar o outro e afetar a criança de forma prática e funcional. É complicado. Direito de família é uma questão bem delicada. Mas respondendo assim a sua pergunta, assim, no cenário ideal, o mais importante seria tanto a divisão do tempo em si de convivência, que as pessoas possam ter uma convivência sadia, até mesmo, né, um leva na escola, o outro busca e leva depois para casa, ou só o trajeto escolar, né, de buscar e levar para casa, já tem uma troca de conversa, né, e às vezes facilita para o horário de trabalho do outro também, fica um tempinho ali até o outro chegar em casa, como também a questão de divisão de valores em si, efetivamente, para o melhor para a criança. Se eu tenho um rendimento que eu posso proporcionar algo bom, né, para outra criança, por que não eu proporcionar, né? Então, é meu filho, minha filha, né? Então, eu acho que essas pequenas reflexões vão longe, né? Acredito que um dia, quem sabe, a gente tenha com mais ênfase. Mas já tivemos casos muito legais, assim, de excelentes acordos, assim, que a gente conseguiu costurar, assim, uma coisa muito boa, sabe? Que a criança realmente tem os pais para sempre ali e conversam muito bem, mas aí entra essa questão. Porque muitas vezes tem muita mágoa, muita frustração, muito sentimento de vingança, e tudo isso acaba, né, gerando... E às vezes se relaciona com outra pessoa, que também fica com raiva da outra pessoa, e ele vai... Alimenta algo que já não estava bem resolvido, daí o fato do outro seguir a sua vida ainda incomoda. A gente tem um cliente que esse eu digo que é um paizão, assim. Apesar de a gente, né, entender que cumpre o seu papel nada mais do que o que deveria ser, Só né? Só que num cenário real, a gente sabe que ele tá fazendo além daquilo. E ele, inclusive, tem uma outra companheira que chegou a falar pra ele pra ele tomar uma decisão, ou os filhos ou ela. E ele mandou embora ela. Porque, obviamente, os filhos... Ele nunca, jamais faria isso, Os filhos são né? pra sempre. Os filhos são pra sempre. Eu achei muito, muito legal quando ele fez isso, porque eu já vi casos que não fizeram isso. A escolha foi contrária. Inclusive de mães, que eu atuo na infância também. Inclusive de mães. Uma eventual suspeita de abuso, que o companheiro abusou da filha, coisas assim, e não deixar do companheiro... E preferir que a filha ou o filho fique num abrigo e vá para adoção porque não quer se separar. Então, eu já tive casos assim também. Então, extremamente complicado. Pesados, né? Pesado. A figura materna, aquele mito, né? Do amor. Aquela coisa da mãe materna, né? Aquela coisa da mãe que tira de si para dar para aquele que tá ali, e aí você vê uma situação como essa, realmente quebra a expectativa social do que, né, daquilo que a gente espera que seja o padrão ideal. Mas a gente sabe, isso acontece, infelizmente acontece tanto de um lado quanto do outro, situações em que o outro simplesmente fecha os olhos, ignora por medo, por perda, e aí é difícil entender o que leva o ser humano a permitir que isso aconteça. Né? E muitas vezes já está num ciclo de violência, né? Isso é importante até trazer, porque a réplica daquilo que eu vivi dentro da minha casa, aquilo que era, a gente ouve muito isso, né? Assim, eu casei com meu pai, eu procuro uma mãe, é muito parecida com a minha mãe, no final, a minha esposa, né? Muito parecida com a minha mãe, porque procura a figura materna ou a figura paterna por dentro desses ciclos que a criança cresceu, né? Que teve ali sempre envolvida e acaba trazendo para sua vida e passando.
Tem outros que acabam fazendo totalmente o contrário. E essa é a parte boa, quando você erra, sim, aprender com o seu erro e não repetir, né? Fazer diferente. Exatamente. Então, você vive num ciclo de violência e você sai daquele ciclo e acaba sendo um excelente pai, uma excelente mãe, porque você não quer que aquele ser passe por aquilo que um dia você teve que enfrentar. E acontece bastante também. De pessoas que conseguiram quebrar o seu ciclo, né, dentro da sua estrutura familiar e serem extremamente diferentes dos seus pais, assim. Então, que acaba, né, a gente, obviamente, num atendimento, a gente tenta focar um pouco, mas as pessoas, elas tendem a falar um pouco sobre si, né? Até porque eu digo assim, né, o advogado é quase um terapeuta também. Se fazer estágio no núcleo lá da instituição que eu estudei, às vezes as pessoas passavam a tarde inteira só querendo desabafar, colocar para fora aquilo que ela estava vivendo, poder ter um lugar onde ela se sentia amparada, acolhida, porque ela traz a história dela, a dor dela, aquilo que ela sente na pele, o que ela viveu, e aí você vai vendo que ela volta lá para a infância dela, o que o pai fazia, o que a mãe deixou de fazer, e agora o que ela está vivendo no relacionamento. São ciclos, como você falou, né? São ciclos. É difícil de rompê-los, mas não quer dizer que é impossível. E dentro de tudo a gente sempre volta para o papel da mulher, né? O papel da mãe nesse meio social que a gente vive hoje, a importância da figura que vai e que enfrenta toda uma sociedade para poder proporcionar para o seu filho as condições mínimas de mudar a sua vida, né? De ter acesso a uma escola, uma graduação, uma faculdade, entrar no mercado de trabalho qualificado, dar a volta por cima, né? Inclusive olhar para trás e dizer, viu, eu consegui, eu nem precisei de você, você não quis, agora nem me procure mais porque eu cheguei onde eu cheguei e não foi porque você me ajudou. Assim como o inverso também acontece, né? De pais que se dedicam uma vida inteira, eles acabam abrindo mão muitas vezes de determinadas oportunidades de trabalho para poder estar lá com a criança e se dedicar e entende o papel dele na criação daquele filho. E é muito importante essa questão do papel dos pais, né? Independentemente da família, ser homo ou hétero, a importância das figuras que estão ali presentes dentro da residência, sabe? E ter essa presença, porque a gente costuma falar no escritório, a afinidade não vem com sangue, primeiro de tudo, né? E não vem construindo, né? De forma gradativa. Então, aquela criança, a partir de uma ruptura familiar, ela precisa dos dois. E não só financeiramente, como emocionalmente, né? São pilares de formação do caráter dela. Então, vai precisar pro resto da vida, né? Saber que tem alguém ali por você, né? E reflete em outras áreas depois, né? Nos relacionamentos futuros, né? E, enfim, isso com certeza todo mundo passou ou conhece alguém que passou. Com certeza. Que teve alguma dificuldade maior, seja até mesmo coisas simples que a gente acha, no nosso caso, né? Falar em público, por exemplo, às vezes até algo relacionado a isso, algo sabe? Nesse sentido, essas limitações, as barreiras emocionais que foram construídas por conta de... Vai perdendo oportunidades muitas vezes, né? De trabalho, enfim, e por uma questão de pilares. Emocional, né? Ali, né? Que acabou afetando diretamente a vida, o crescimento, o desenvolvimento daquela criança. Naturalmente o processo da adolescência, né, agora remetendo já ali para essa jornada que vai em direção à etapa em que você chega para o futuro na carreira profissional, já é um momento super tenso, né, pela biologia, pela fisiologia do ser. E aí enfrentar situações como essa acaba aumentando a dificuldade, né? Cria um grau de complexidade maior e as dificuldades vão surgindo para chegar lá. Agora pensando assim, pensamos na gravidez, na criança que nasceu, o amparo, passou pelos alimentos gravídicos, alimentos provisórios, aí vem os alimentos definitivos,
depois que passa, né, aquela Essa jornada intenção. longa e inclusive desgastante, principalmente emocionalmente, porque vem, né, os atritos, as dores, as feridas. Aí chegamos na etapa em que esse jovem já entrou numa faculdade. Aí tem muitos que acham, não, atingiu, né, entra com 17, 18 anos, chegou no momento em que, pronto, acabei a minha obrigação e agora vai trabalhar e né, não tenho mais responsabilidade, mas não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro que para você exonerar, que a gente chama de ação de exoneração, ou seja, encerrar os alimentos, a obrigação alimentar, você tem que entrar com um processo para isso. Do contrário, você não vai conseguir, vai continuar. E até passando a faculdade, se ninguém fizer nada. Tipo assim, esqueceu. Exatamente. Um fica quieto porque tem interesse e o outro diz assim, eu não sabia que eu tinha que entrar com uma ação. E havendo uma necessidade, especialmente, né, de graduação, ou curso técnico, né, coisas relacionadas à educação, que a gente não pode limitar apenas por uma graduação, né, porque muitos acabam fazendo um técnico antes, depois uma graduação, enfim. E mesmo quando estagiando ou tendo um salário, às vezes, por exemplo, um curso de medicina, que a gente sabe o que é um valor altíssimo, e às vezes tem uma renda, mas não é suficiente para poder... Continua, né? É claro, vai ter sempre uma defesa, um processo que, se não tiver algum acordo, né, vai ter uma defesa, cada um vai apresentar os seus gastos, né, respectivos, e vai continuar a obrigação alimentar do mesmo jeito. Ou seja, gerando prisão civil, inclusive. Pois é, e isso é uma coisa que todo mundo fala, daí é interessante falar se é verdadeiro ou não, se é fato ou mito, né? É o único direito que, se não for efetivado, se leva para prisão. Se não pagou pensão alimentícia, já sabe que vai? Vai. O problema é a demora de ir. Eu costumo falar. O burocrático. E isso é até algo que eu tenho que explicar constantemente para os clientes, que primeiro, muitos acabam não entrando, não regularizando a situação fática, porque, se separaram, né, ficou ali, supondo, um exemplo, ficou com a mãe, o pai dá um valor, do nada ele para de dar. Não foi feito um acordo ou um processo judicial litigioso. Um acordo verbal. Foi um acordo verbal. E ali, como que fica para cobrar efetivamente, cobrar pela prisão civil, né? Porque muitas vezes chega e fala, eu não vou mais dar nada, se vira, vai procurar seus direitos e assim se encerra. Tá num novo relacionamento, não tem mais responsabilidade de outro que pague agora. Normalmente isso. E aí tem que entrar com um processo inicial para a gente ter tanto um marco inicial, né, dos alimentos, que pelo entendimento majoritário seria a fixação do juiz, o primeiro ato que o juiz fixa os alimentos provisórios, e posteriormente a isso, daí o não pagamento vai gerar prisão civil. Só que não vai gerar daquele período que eu não tinha um processo. Não, somente dali pra frente. Então, eu costumo, assim, no primeiro mês eu já falo, vamos entrar, tem interesse, né, de entrar com processo não de execução, porque vai virando uma bola de neve e depois não consegue pelo rito da prisão. E normalmente são pessoas que não têm absolutamente nada no nome nem emprego formal. Então, não tem outra forma a não ser a prisão. E o processo que leva à prisão também ele é demorado, porque ele tem que ser citado, ele tem um prazo, por mais que mínimo, de 3 dias, mas ele tem um prazo para dar a justificativa. O juiz ainda vai dar uma decisão sobre isso, e nesse meio tempo, às vezes, leva 1 ano, 2 anos. Então, é um processo longo. E aí acaba de ser, né, se expedir um mandado de prisão, tem que achar a pessoa para ser efetivamente presa, que acontece de eles fugirem, é uma busca constante. E ainda tem aqueles que preferem ficar na prisão para não fazer nenhum pagamento. É sério? É sério. Inclusive, recentemente, eu tive... E isso é algo que eu não consigo... Porque eu não faria isso, quem sabe, posso estar enganada, né? Pra entender mas eu ouvi de uma advogada, mulher inclusive, que não tem problema, porque foi um prazo de 30 dias fixado de prisão e deu
coincidiu de ser no período de férias dele. Então ele vai ficar lá os 30 dias. Vai aproveitar um tempo, vai tirar umas férias, vai relaxar Exatamente. na prisão. E ainda culpabilizando a minha cliente por ter entrado com um processo que ele não pagou nada desde o início da fixação. A dívida já está enorme, porque são anos, são 2 crianças, e a pessoa teve a audácia de me falar isso. Não tem problema, eu vou ficar os 30 dias relaxando aqui. A minha resposta foi, bom, se ele prefere, é uma escolha dele, né? Eles que não lutem. Posso fazer nada. Eles que lutem. Exatamente. Não, esse tipo de história eu ainda não tinha ouvido. Eu já tinha ouvido daqueles que fogem, que mudam de endereço. Esse fugiu bastante, foi bem difícil de achá-lo. E aí a família esconde e tudo mais, né? Sim, ainda tem isso, né? Porque tem a própria família, muitas vezes, que deveria ser aquela que cobra, né? Que mostra a importância, o papel da figura do homem, nesse caso em particular, e né, da grande maioria. E, no entanto, eles ainda cobertam e ficam... E ameaçam, né? Tanto que gerou até uma medida protetiva em relação aos familiares, tudo de tantas ameaças. E aí agora eu tenho interesse de ver, né, as crianças, porque ao longo de todos esses anos não tinha. Mas a partir do momento que daí foi que tem que pagar, né? Aí eu quero exercer o meu direito de visita também. Se já que eu vou pagar, então vamos perturbar. Né? Claro, é direito da criança ter um convívio, mas não estabeleceu um vínculo, não criou um laço. Como do nada agora surgir na vida deles e dizer, tá aqui, eu sou o pai, e, né, eu só... resolvi ficar 30 dias de férias na prisão e agora a gente vai começar a conviver porque a sua mãe me colocou lá, então... Ou pior, vocês me colocaram, vocês sabem que vocês estão no processo, porque a legitimidade é da criança, né? Sim, quem entra com a ação é o adulto, né? O responsável, mas quem efetivamente está lutando pelo direito são eles. Realmente é uma triste realidade. Triste realidade. São exceções, ainda bem que isso eu posso dizer assim com tranquilidade, são exceções, mas acontece. E é triste ver isso acontecer, né? Agora eu te pergunto assim, Marília, dentro desse contexto todo que a gente foi caminhando, tem algo importante que ainda precisa ser dito, que a gente não chegou a falar e que é importante as pessoas terem acesso até para entender que é o meu direito, eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo? Eu acho que o principal é a questão de não pensar isso, porque isso é uma fala que a gente escuta muito. Não, eu não preciso do pagamento dele, não vou entrar, eu me viro. Eu acho que o principal é isso, não pensar nisso, pensar efetivamente que é um direito da criança e inclusive um direito que é irrenunciável, né? Então eu não posso dizer não por isso e eu tenho essa obrigação de estabelecer alimentos e para a criança e eu sou a única pessoa que posso fazer isso por ele, né? Porque eu sou o titular ali da... Independente do que eu penso, do que eu sinto, é o direito do outro. Exatamente. Do outro que não tem condições de tomar... E se eventualmente fica muito difícil a conversação na questão do valor em si, em dinheiro mesmo, vamos dizer assim, acho que a conversa e o diálogo em estabelecer algumas coisas, um valor um pouco menor em dinheiro e uma contraprestação, vai pagar o plano de saúde ou a escola. Transporte escolar, uniforme, material, porque tudo é custo, né? Tudo é gasto. Então é uma forma que a gente costuma usar muito porque quando dá em dinheiro, às vezes, né? Tá tirando agora quando é uma coisa que ele vai lá e acaba comprando. E força a pessoa a participar um pouco, porque ela vai ser titular desses contratos de prestações de serviços. Então, né, vai ter que ir na escola, vai ter que, né, se envolver na vida da criança. De forma prática, vai ter que se envolver, mesmo que não tenha muito interesse. Minimamente vai estar ali participando. Exatamente. Marília, agradeço de coração. Essa tua contribuição de estar, né, trazendo um assunto que moralmente deveria ser diferente, mas para isso precisamos do judiciário, do papel do advogado, porque, né, por meio de vocês que nós vamos buscar os nossos direitos de forma efetiva, que vamos estar lá atuando e buscando aquilo que seja, né, por meio do judiciário. Então, agradeço muito, fico muito feliz.
realmente falo muito isso, bato na tecla o tempo todo, eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito, não foi por acaso que eu entrei no escritório de vocês, eu disse, foi um propósito maior, eu disse, além de conhecer profissionais maravilhosos, pessoas e seres humanos com uma história fantástica, história de vida de vocês. Um dia a gente vai fazer só um podcast com o casal para falar sobre a história de vida. É muito longa. Não, e até pra gente poder suavizar o negócio e rir bastante, porque já desde do princípio, de quando eu entrei na porta do escritório de vocês, o negócio já é engraçado. Então, assim, como a gente chegou, onde a gente chegou e a amizade que surgiu e que do que depender de mim, com certeza ela vai crescer cada vez mais, porque a admiração é muito grande. Então, agradeço a tua presença. Eu que agradeço pelo convite, por estar podendo contribuir, ainda que minimamente aqui. A gente tenta não ser tão técnico, né? Mas espero ter conseguido. Não adianta, meu filho fala assim pra mim, mãe, você tem que falar de uma forma não tão jurídica, tem que, e eu falo, filho, mas tem que entender, foram 5 anos que você tá ali sendo cobrado. O juridiquês faz parte da gente. Pra falar de um jeito, pra estar de um jeito, e aí você fica, não fala tu, você fala você, ou vai usando, não fala gente, mas não, é porque tá ali, inserido no teu cotidiano. Exatamente. Agora, como eu tô sendo tão cobrada, eu já tô relaxando um pouco mais. Estou aprendendo. Mas fazer com que a informação chegue de forma leve para as pessoas, principalmente para as pessoas que não têm acesso, é importante. Infelizmente, por conta da pandemia que nós tivemos, muitas instituições que tinham os núcleos de prática jurídica, que é um acesso gratuito da população, um atendimento, foram encerrados, não estão acontecendo. Houve um acúmulo de processos, porque o processo ele parou, voltou e agora está ali mais moroso ainda, mas ainda existe a Defensoria Pública, existe ainda as nomeações nos locais onde não tem Defensoria Pública, então todo mundo consegue ter minimamente, apesar de todas as dificuldades, acesso ao direito, acesso à justiça. Consegue. Então não deixem de procurar um profissional pela luta na garantia dos seus direitos. Marília, obrigada. Obrigada a você. Vamos encerrando essa conversa espetacular da importância do papel do advogado, do judiciário, quando se trata de um bem que é a preservação daquele que não tem condições de buscar pelos seus direitos, que é a criança. Aí vem o papel do genitor, ou do pai, ou da mãe, ou até mesmo às vezes é um avô, uma avó que são os responsáveis por aquele menor. Então não deixe de estar lá compartilhando essa informação com seus amigos, deixem lá o seu like, se inscrevam no canal, compartilhe. Conteúdo informativo tem que chegar em todos os ambientes, informação é transformação. Gratidão. Obrigada, Maria. Obrigada.